Enfermagem Avançada, o futuro da profissão. E para isso temos a Inês Fronteira, que é professora auxiliar de Saúde Pública e Epidemiologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, licenciada em Enfermagem e mestrado em Saúde Pública e doutoramento em Saúde Internacional. Antes de iniciar a minha alocução, gostaria de fazer uma declaração de interesses. Sou enfermeira de formação e decoração há 22 anos, mas não exerço enfermagem há mais de 18 anos. Considero que estou longe da prática clínica e talvez isso tolde as minhas visões sobre a profissão. Mas considero que este afastamento também me permite ter uma visão de ave de rapina sobre a profissão e sobre os seus desafios futuros. Convidaram-me hoje para falar da enfermagem avançada, sobre o futuro da profissão, e aquilo que vos proponho, de forma humilde e desprendida, é que reflitamos, que debatamos esta questão. Há lugar para uma prática avançada na enfermagem portuguesa? Será este, de facto, o futuro da profissão no nosso país? Comece talvez pelo essencial. O que é a prática avançada? É complexo encontrar uma definição consensual, já que esta prática da enfermagem irá depender grandemente do contexto do exercício profissional básico, em enfermagem, e do seu enquadramento legal e informal no contexto global das demais profissões. Peço desculpa por aqui usar várias vezes este conceito de exercício profissional básico, mas serve apenas para o distinguir do exercício profissional avançado. Para efeitos desta nossa conversa, acordemos primeiro que a prática avançada é o nível de exercício profissional desempenhado por enfermeiros devidamente credenciados, com conhecimentos especializados, com elevada capacidade de decisão e com competências clínicas para uma prática mais alargada, mais expandida, mais avançada, de acordo com aquilo que também é aventado pelo International Council of Nurses. Mas o que é esta prática avançada, esta prática expandida? Temos nós em Portugal enfermeiros capazes de uma prática avançada? Para responder a estas e outras questões que certamente vos inquietam, proponho que utilizemos 4 prismas que podem condicionar o sucesso de uma política de recursos humanos em saúde. Sim, porque afinal estamos a falar não só de um aspecto técnico, mas sobretudo de uma opção política. Olhemos então do ponto de vista da capacidade técnica, da viabilidade da política, da sua aceitabilidade social e da sustentabilidade financeira. Comecemos pelo primeiro prisma, a capacidade técnica, entre a força de trabalho de enfermagem para uma prática avançada. Teremos de facto esta capacidade técnica? É a minha opinião que sim, claramente que sim, que temos esta capacidade técnica para uma prática avançada. Não desvalorizando as competências acrescidas atuais, por exemplo, a competência avançada em gestão, em psicoterapia, em supervisão clínica, em estomoterapia, entre outras, considero que é essencialmente a nível das especialidades que encontramos a base técnica e científica para a prática avançada em enfermagem. Falo das especialidades de enfermagem comunitária, de enfermagem médico-cirúrgica, de enfermagem de reabilitação, de saúde infantil e pediátrica, saúde materna e obstétrica, de saúde mental e psiquiátrica. Alguns poderão com certeza argumentar que não, que são necessárias mais especialidades ou subespecialidades, não o nego. Outros certamente defenderão que são poucos os especialistas. A isto contraponho. Estarão os enfermeiros especialistas a exercer de facto e em toda a sua extensão as suas competências avançadas? Estaremos a ser eficientes no que diz respeito à formação dos nossos especialistas e ao uso das suas competências? Quantos são os especialistas que, de facto, exercem funções de especialista na sua área de formação ou de especialidade? Quantos são os especialistas que prestam cuidados de enfermagem verdadeiramente especializados? E quantos são os especialistas que prestam todos os cuidados que efetivamente foram treinados para prestar? Consideremos agora o segundo prisma, o prisma da viabilidade da enfermagem avançada em termos políticos. Talvez seja esta a área mais complexa no que diz respeito à implementação efetiva da prática avançada em Portugal.
quando, em 2013, realizámos um trabalho sobre este assunto e sobre a aceitabilidade da prática avançada em Portugal, em que reunimos à mesma mesa representantes dos diferentes grupos profissionais, deparámos-nos com alguma resistência por parte quer dos enfermeiros, quer dos outros grupos profissionais. Em Portugal, à semelhança dos outros países, existe uma sobreposição de competências entre diferentes profissionais de saúde. Dou exemplos. Entre médicos e enfermeiros, que é aquela mais óbvia, mas também entre enfermeiros e fisioterapeutas, entre enfermeiros e farmacêuticos, para enumerar algumas destas miscigenações de competências e sobreposições. Preparar a arena política para a prática avançada em enfermagem é fundamental, assim haja vontade dos enfermeiros e abertura por parte dos demais intervenientes, leia-se os outros profissionais de saúde, mas também as estruturas e decisores políticos. As estruturas políticas e decisores políticos. Nos últimos anos, temos assistido a uma série de oportunidades perdidas, do meu ponto de vista. Oportunidades perdidas de exercer uma enfermagem de excelência, condizente com a formação por que tanto se lutou no século passado, há 20, 30 anos, e das quais, por exemplo, eu me sinto fruto dessa luta. Condizente, uma enfermagem condizente, uma enfermagem que não menospreze oportunidades para conquistar terras de ninguém ou de muito poucos. E o caso recente da pandemia por SARS-CoV-2 e da Covid-19 vem-nos exatamente mostrar isso. Houve várias oportunidades que eu considero terem sido oportunidades perdidas para que a enfermagem, e designadamente a prática avançada de enfermagem, se estabelecesse e fortalecesse. São exemplos, a meu ver, por exemplo, a enfermagem de saúde pública, mas é também o caso da saúde mental, da saúde da família, entre outras. Existe um plano para o desenvolvimento da prática avançada de enfermagem, existe uma estratégia concertada por todos, começando exatamente por nós enfermeiros, conhecida por todos, para efetivamente desenvolver uma política de enfermagem avançada? E se não existe, o que é necessário para que ela exista? E se existe, o que é necessário para a tornar ainda mais visível? Analisemos agora o terceiro prisma, o prisma da aceitabilidade social. Se queremos, de facto, ter em Portugal uma prática avançada em enfermagem, temos que começar hoje, já e agora, a trabalhar no sentido da sua aceitabilidade social. Como é visto o enfermeiro hoje na sociedade portuguesa? O que sabem as pessoas, o português comum sobre os enfermeiros? Conhece como são formados, onde estão, como se destacam, como exercem e como cuidam? A meu humilde ver, a Ordem dos Enfermeiros tem um papel fundamental nesta área. E este deve de ser um desiderato seu. Como o fazer é certamente um desafio. Mas atenção, é um desafio com respostas e execuível. Mas é também um desiderato de todos nós, enfermeiros. Somos todos agentes de mudança e, correndo o risco de repetir saudosas enfermeiras que me formaram há mais de 20 anos, somos cada um de nós, com o nosso saber, o nosso estar, o nosso agir, que também fazemos a diferença e que também construímos uma visão diferente da nossa profissão. Por último, o quarto prisma, o prisma da sustentabilidade financeira. É-me um bocadinho estranho que o nosso argumento, ou que um dos argumentos que se utilize para a implementação da enfermagem avançada é o ser mais barato. Paremos com este argumento de ser mais barato. Não é mais barato, tem um custo diferente que deriva de objetivos diferentes. É, contudo, mais eficiente e existe cada vez mais evidência sobre a eficiência dos cuidados de enfermagem e dos seus resultados. Tem elevada qualidade, tem bons resultados, responde mais de perto às necessidades das pessoas e ajudará a atingir, certamente com qualidade, a cobertura universal de cuidados. Concluindo e deixando mais perguntas do que respostas no ar, e desiludam-se aqueles que pensavam que eu trazia respostas em relação à prática avançada de enfermagem, desiludam-se também se pensam que a enfermagem avançada é a resposta para o futuro da enfermagem. Não é. Não é e não é em exclusivo. O futuro da enfermagem passa por todas as praxis, sejam elas básicas ou avançadas. Não se pode exercer de forma avançada sem ter um excelente exercício básico. O futuro da enfermagem são todos os enfermeiros, no seu dia-a-dia, no exercício das suas funções,
nos seus cuidados que prestam, na ciência que produzem, nas oportunidades que não deixam escapar, que aproveitam para se afirmarem num universo diverso, competitivo e corporativista dos sistemas de saúde. O futuro da prática avançada em Portugal começa em cada um de vós, em cada um de nós, não na exigência da excelência, mas na prática dessa excelência que o futuro e todos reconhecerão sem dúvida, porque de resto todos os requisitos já os temos. Muito obrigada pela vossa atenção.